tudo bem com vocês? Me dei conta que eu esqueci de pegar o microfone. Me ouvem bem, pessoal? E aí, como que estão as coisas? Só um minutinho que eu, microfone e eu nos entendendo aqui. Essa transparência. Boa tarde, Samira. Oi, Amanda, tudo bem? Boa tarde, Eduarda. Boa tarde, Vanete. Como você tá? Tão sumida? Quanto tempo? Gente, hoje, dia 22 de março, nós vamos continuar a nossa aula. Ah, que bom, me ouvindo bem. Eu esqueci, gente, de pegar o microfone. Doida demais. Que ótimo. Gente, hoje é 22 de setembro. Hoje a gente vai continuar, a gente vai para a nossa parte 2 da aula do estudo de gases, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula, né? Hora do show. Vamos embora. Hoje tem novidade escola online, né, gente? Hoje, depois da minha aula, tem a aula de literatura com a nossa querida professora Marcela. Gente, Marcela é uma querida. Há uns 4 anos atrás, a gente trabalhou juntas e eu gosto muito dela. E está sendo um prazer enorme ela estar aqui junto com a gente. E hoje tem dose dupla comigo, né? Já, olha que legal, bacana, Bruna. Que bom que você já está animada. E hoje, participação ilustre na redação. Hoje eu vou estar lá com vocês na redação. Hoje o tema da redação é muito bacana e muito importante a gente conscientizar sobre a produção de plástico no mundo, tá bom? Então, vou estar lá ajudando falar um pouquinho desse tema junto com o GG e a Mari. Então, espero vocês lá também, ok? Vamos lá para a nossa aula, pessoal. Nossa aula hoje, estudo dos gases. E aí, pessoal, antes de eu ir para a aula, hoje é um dia muito especial. A minha sobrinha, gente, que eu tenho como filha, tá fazendo aniversário hoje, a Cecília. Ela falou assim: ô tia, manda parabéns para mim? Mando! Então, a tia que babona tá aqui para desejar um feliz aniversário para essa querida sobrinha e artiosa Cecília, tá bom? Queria muito estar lá com ela hoje. A gente não mora na mesma cidade, infelizmente. Mas fazer o quê, né? Dia de semana é complicado, né, pessoal? Mas tem problema não, ó, meu coraçãozinho tá lá próximo do dela. Parabéns, Cecília. Vamos, gente, agora para nosso conteúdo, que é aí extremamente importante, tá bom? Presença garantida, estarei lá, presença garantida, ô Samira, lá na nossa aula de redação. E eu quero você lá também. Ah, Amanda, obrigada. Ai, gente, meu coração tá um pouco dolorido porque eu não tô lá com ela hoje, mas, né, ossos do ofício, não é mesmo? Parabéns, Cecília. Então, gente, vamos lá, vamos para a nossa aula e hoje a gente inicia, né, o conteúdo para falar da teoria cinética dos gases. Na nossa primeira aula, a gente falou um pouquinho, né, das características dos gases e as transformações que vão aí ocorrer com os gases, né? Seja ela uma transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica. E aí pode ser que não esteja ali ocorrendo uma transformação que não nenhuma dessas variáveis de estágio esteja constante. Logo, a gente usa a equação geral dos gases. Me recordo muito bem que a Samira falou que o conteúdo era bem tranquilo, né? E vai continuar tranquilo da mesma forma. E aí, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho da teoria cinética dos gases. Essa teoria, ela procura dar a ideia da estrutura interna de um gás, ok? E aí cria um modelo que pode aí explicar os fenômenos e as leis em linhas gerais. O que diz lá na teoria cinética dos gases? Então, primeiro ponto, e muito importante, todo gás ele é formado por partículas minúsculas, que são, né, gente, átomos, moléculas, íons. Então, o que faz ali composição do gás são minúsculas partículas. A gente vai entender como sendo essas minúsculas partículas. E aí, pessoal, essas partículas, ela tem movimento livre, desordenado e com alta velocidade.
Ou seja, só um minutinho. Ou seja, aquelas moléculas, as moléculas de gases entre si, elas não têm aí nenhuma interação que vai fazer com que elas fiquem próximas, o que é diferente de uma substância no estado sólido, estado sólido e líquido. No estado gasoso não existe essas interações entre as moléculas. E aí a gente considera, né, esse movimento livre, desordenado, com essa alta velocidade, a gente considera esse movimento aí uma agitação térmica, né? É denominado agitação térmica. E quanto maior for a temperatura do sistema, mais agitado ele fica, ok? Um outro ponto muito importante, as partículas de gás estão muito afastadas umas das outras, em função de não ter realmente uma interação entre as moléculas que vai fazer com que a molécula de gás fique junto. E entre as moléculas de gás, gente, há, na verdade, um espaço vazio. Então, tal fato explica porque os gases têm densidades baixas e por que é muito fácil comprimir um gás. Porque entre as moléculas de gás tem espaço vazio. Então, por isso que um gás a gente consegue comprimir. E essa compressão é visível. O que não ocorre, por exemplo, com substâncias no estado sólido e no estado líquido. Um outro ponto, pessoal, as partículas de um gás, conforme vocês podem ver aqui a representação, elas se chocam de forma perfeitamente elásticas entre si e contra as paredes do recipiente que as contém. Isso é, quando fala esse perfeitamente elástica, é que essa colisão é uma colisão que não vai haver perda de energia, né? Tanto energia cinética, e também não vai haver perda de movimento. E aí isso explica, né, por que as partículas, elas ficam aí nesse movimento para sempre, perpétuo, ok? E além disso, é fácil compreender que a pressão exercida por um gás de um recipiente resulta, na verdade, pelos choques, né, que esse gás ele vai ter nas paredes do recipiente. Então, a pressão com que o gás ele adquire é em função das colisões que essa substância gasosa vai aí ter na parede do recipiente. E essas moléculas, pessoal, elas não exercem forças umas sobre as outras, exceto quando elas se colidem, na verdade. Mas é uma colisão perfeitamente elástica. E essas colisões, elas vão apresentar aí movimento retilíneo uniforme, né? Lá na física. Isso equivale a desprezar as forças gravitacionais e as forças intermoleculares. Por quê, gente? Se a gente considerar a força gravitacional, a tendência é que a molécula ela sempre vai tender a colidir, né, a parte inferior do recipiente, e não é o que ocorre. E se houvesse forças entre as moléculas, elas não teriam esse livre movimento, ok? Só que, pessoal, o que nós trabalhamos, eu até pontuei na aula passada, o que nós trabalhamos, a consideração que nós fazemos, que os gases, eles são perfeitos. Só que, na verdade, as condições reais, né, o gás não é exatamente essa perfeição. Então, o que seria o gás perfeito ou o ideal? Seria aquele gás que obedeceria rigorosamente às leis e às fórmulas estudadas, que nós já estudamos. E quaisquer condições de temperatura e pressão também vai se encaixar nessa situação perfeita da teoria cinética. O que, na verdade, nós sabemos que um gás real, ele vai se aproximar das condições, né, de um gás perfeito somente quando a pressão for muito alta e a temperatura próxima do zero absoluto, que é 0 Kelvin, né? O que é condições aí muito difíceis de se chegar. Então, no estudo dos gases ideais, nós vemos que um gás ele é composto por átomos e moléculas que se movem de acordo com as leis estabelecidas pela cinemática. Parte da física aqui, hein, gente? Em um gás, suas partículas normalmente estão muito distantes uma das outras, tendo um vazio entre si. Vemos também que a principal característica do gás é de praticamente só existir interação entre suas partículas quando se colidem umas com as outras, ou seja, não existe aí energia gravitacional e nem a energia que nós acabamos de ver aqui, as forças intermoleculares.
Agora, o gás real, pessoal, o que ocorre? A gente se afasta desse comportamento perfeito. Principalmente se a pressão for muito alta, né? O gás perfeito, né? O real, na verdade, ele afasta, né? Quando as pressões são muito altas e as temperaturas muito baixas, ok? Eles vão afastando desse comportamento. E aí, nesses casos, pessoal, o volume dos gases se reduz bastante e as partículas, elas se avizinham, passando umas a interferir em movimentos das outras. E aí, como consequência disso, um gás real, gente, ele passa a ter um comportamento, né, diferente, bem diferente da prevista pela teoria cinética. E aí, um gás real, ele vai se assemelhar, novamente, esse ponto aqui é muito importante, a um gás perfeito, à medida, eu troquei aqui, gente, eu troquei na hora da minha fala, à medida que a pressão diminui e a temperatura aumenta, tá trocado aqui, tá bom? Então, lá no material, eu acho que tá trocado também, mas não tem problema, tá bom? Eu faço essa correção e tô fazendo a correção aqui agora, foi erro meu. Então, o gás, ele vai se aproximar do perfeito a altas pressões e baixa temperatura, tá bom? A Amanda tem uma pergunta aqui, ó. Para comprimir um gás, precisamos que ele esteja em um recipiente fechado, né? Isso mesmo. Porque senão a gente não vai conseguir fazer a compressão dele, somente em sistema fechado. Como comprimi-lo? Como comprimi-lo se formarmos no recipiente uma espécie de vácuo, onde nada, não sai nada do recipiente? Olha, quando você vai comprimir, não pode realmente sair nada e nem entrar nada. O sistema tem que estar fechado. Essa situação de vácuo, na verdade, né, é o que a gente acredita que ela tem que existir, ou seja, não pode haver esse intermediário. Então, quando a gente comprime, a gente está fazendo com que as moléculas elas se aproximem uma das outras, e aquele espaço vazio que existe entre as moléculas, ele vai deixar de existir. Mas não é bem um vácuo que ocorre, tá bom? É simplesmente a compressão mesmo, ok? Continuando, gente. E aí a gente viu isso lá em quantidades em química, né? Na lei dos gases, e a gente reforça aqui que é a hipótese de Avogadro. Quem que foi Avogadro? Foi quem relacionou o mol com a unidade de 6,02 vezes 10 a 23, né? E ele formulou a hipótese de Avogadro, que é válida aqui também para gases. E aí ele observou que volumes iguais de qualquer que sejam os gases, se estiverem na mesma temperatura e na mesma pressão, consequentemente vão ter também o mesmo número de moléculas. Então, se um gás ele tem as variáveis de estado, que são volume, temperatura e pressão, dois gases diferentes, mas têm as mesmas variáveis de estado, consequentemente, esses gases têm a mesma quantidade de moléculas no sistema. Então, por exemplo, se vocês avaliarem aqui o sistema 1 com o sistema 2, vocês vão ver que no sistema 1 está aqui o oxigênio, gás oxigênio, cada bolinha dessa representa um átomo de oxigênio, duas bolinhas juntam, gás oxigênio. Estão num determinado volume, temperatura e pressão. Aqui no segundo sistema, nós temos nitrogênio, que é um gás diferente, mas está na mesma condição de volume, temperatura e pressão. Se vocês avaliarem aqui a quantidade de moléculas, dos dois casos está o mesmo, porque obrigatoriamente tem que estar. Porque se estão na mesma variável de estado, volume, temperatura e pressão, obrigatoriamente também vão ter o mesmo número de moléculas. Essa é a hipótese de Avogadro para gases. E aí, gente, a gente vai um pouquinho mais além, a gente recorda, né, que um mol de qualquer gás, nas condições de temperatura e pressão igual às condições normais de temperatura e pressão, qualquer gás sempre vai ocupar o mesmo volume de 22,4. Por quê? Porque se a gente mantém a variável pressão e temperatura constante e a gente tem a mesma quantidade de molécula, obrigatoriamente a terceira, né, no caso é volume, vai ser
igual para qualquer gás, ok? Então, nessas condições, independente do gás que esteja, as variáveis de estado serão iguais e a mesma quantidade de matéria. E aí, gente, é o que a gente chega aqui no volume molar. O volume molar vai ser o volume em que o gás, né? Volume molar de gás é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás em determinada pressão e temperatura. E o volume molar, ele independe da natureza do gás. Igual a gente viu aqui, ó. Independe se é gás oxigênio ou gás nitrogênio. Eles vão ocupar o mesmo volume se estiverem nas mesmas condições de temperatura e pressão e for a mesma quantidade de 1 mol. E nesse caso, né, nas condições normais de temperatura e pressão, temperatura 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, o volume que qualquer gás ocupa, 1 mol de qualquer gás sempre vai ocupar 22,4 litros. Ok? Tranquilo? Então, essas informações são de extrema importância não só para estudo dos gases, como também lá na estequiometria. A gente trabalha quando é substância gasosa, essa quantidade aqui, né, é uma quantidade que é estabelecida pela relação estequiométrica. Então, pessoal, nós vamos agora relacionar as 3 variáveis de estado com a quantidade de massa. Então, lá na equação geral dos gases, a gente viu que nós temos aí condições de pressão, volume e temperatura para um determinado gás, que se a gente mantém constante a quantidade de matéria, esse valor aqui sempre será constante. Se a gente mudar uma das variáveis, as outras duas tendem a mudar para manter essa constante aqui. E aí, gente, essa constante, na verdade, ela é diretamente proporcional, né, à quantidade de matéria, né? E aí, independente de qual transformação, né, que aquela massa de substância gasosa, qualquer transformação que ocorra com esse gás, sempre vai existir uma quantidade de matéria que vai ser proporcional a N. E para substituir essa proporcionalidade, né, a gente vai substituir essa proporção aqui por uma igualdade multiplicando por uma constante, né? Então, qual constante que a gente vai aqui substituir? Então, vamos lá. Vamos considerar que seja um gás, né? 1 mol de gás nas condições CNTP. Condição CNTP, pessoal, é pressão de 1 atm, lembrando que... Ai, minha caneta agarrou aqui, gente. Quero minha caneta. Então, aqui, gente, é a pressão de 1 atm, a condição CNTP. Lembrando, toda vez que a gente estiver trabalhando com gases, a nossa temperatura tem que estar em Kelvin. Você não pode usar graus Celsius aqui. E 1 mol de qualquer gás sempre ocupa 22,4. E aí, pessoal, esse valor aqui, ele é igual a 0,082, que aqui nós consideramos uma constante. Então, quando o meu N é 1 e eu substituo o R, eu chego, né? O meu R está aqui, 0,082 atm vezes litro dividido por mol Kelvin. Ele aí é o valor, a constante, que corresponde a 1 mol de gás em quaisquer pressão e temperatura, né? Nessa relação aqui. E aí, pessoal, vamos generalizar. Ih, ficou fora aqui esse Tzinho. Deixa eu riscar aqui, ó. Esse Tzinho era para estar aqui embaixo, tá bom? Desconfigurou. Então, generalizando, nós vamos aqui, né? Diremos que se 1 mol de gás, ele corresponde ao R, então, 2 mols de gás, gente, desconfigurou de novo. Ih, ficou ruim, hein? Vai corresponder aqui a 2R. 3 mols a 3 Rs. N mols vai corresponder aqui a NR. Então, aqui, gente, nós chegamos na equação de Clapeyron, que relaciona as variáveis de estado com a quantidade de matéria. Então, a equação de Clapeyron é uma equação que relaciona as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura com quantidade de matéria.
Porém, esse R aqui, pessoal, que é a constante, nós chamamos aí de constante dos gases. Ela é dependente de quê? Da unidade que se usa de pressão e de volume. Então, aqui, pessoal, quando a gente usa, né, a pressão, o volume e a temperatura sempre em Kelvin. Mas a pressão, quando for a TM e o volume em litros, esse valor desse R aqui é 0,082. Mas, por exemplo, se eu considerar a pressão em milímetros de mercúrio, continuando o volume em litros, nós vamos achar aí um valor, né? Esse R agora tem um valor diferente. Então, esse R aqui, gente, que é a constante dos gases, ela é dependente, né? Para eu saber qual R que eu vou usar, depende aí de qual unidade que nós temos aí da pressão e do volume. Aqui, por exemplo, né, 62.300 esse R, porque eu considerei o volume em ml e a pressão em milímetros de mercúrio. Tranquilo, pessoal? Então, é aquela mesma equação que a gente viu lá, a equação geral dos gases, PVT, que ela é uma constante, e aí a gente associou essa constante PVT à quantidade de matéria, e a gente viu que quando a gente substitui essa proporcionalidade, nós chegamos aí à equação de Clapeyron, que é aí muito... E aí, gente, a equação de Clapeyron, né? PV igual a nRT. N é quantidade de matéria, né? Quantidade de matéria, nós relacionamos, isso a gente viu lá na estequiometria. A gente relaciona com massa dividido por massa molar, ok? Ou simplesmente o Mzão também significa massa molar. E nesse caso aqui, pessoal, se a gente manipular essa equação de tal forma que a gente passa o volume que está aqui multiplicando para o lado de cá dividindo, a gente não sabe que densidade é igual a massa sobre volume? Então, é possível, pela equação de Clapeyron, que ficou feio aqui, né? Desconfigurou de novo, que feio. Hoje ficou difícil a configuração dos slides, hein? A gente se substitui aqui por densidade. Então, nós podemos encontrar a densidade de um gás, né? Pelas unidades, né? De pressão e temperatura na qual esse gás aí se encontra. Por quê? A massa molar, ela é fixa, ela representa a massa molar do gás, e esse R é uma constante também que vai depender aí da unidade da pressão e da temperatura. Então, é possível a gente obter aí a densidade desse gás. Então, olha aqui. Um recipiente de 6 litros, então é muito importante, gente, deu aí o volume, você coloca, você anota. Eu fiquei realmente perdida. Está falando que é a massa de 22 gramas de gás carbônico, de CO2, na temperatura de 37 graus Celsius. Determine a pressão exercida por esse gás dentro do recipiente. Então, pessoal, olha aqui. Nós temos o volume, nós temos a massa que está lá nesse recipiente, nós temos a temperatura, tem que tomar aqui cuidado que a temperatura, né, só podemos usar em Kelvin. E aí é somando, né, com 273. Então, aqui, ó, nós temos 310 Kelvin. Tomar muito cuidado com isso. Pessoal, está querendo saber a pressão. Infelizmente, não é uma condição inicial e final. Então, eu não posso usar, né, a condição P1V1 T1 sobre P1 V2 T2. Não posso usar. Vou usar quem? A equação de Clapeyron, que vai relacionar pressão, volume por temperatura por uma constante. E aí eu não tenho N, mas eu consigo chegar, porque me deu a massa e me deu qual é o gás. Então, massa molar do CO2, o carbono, eu tenho um carbono vezes 12, e eu tenho 2 oxigênios. E aí, 2 vezes
16 vezes 2, 32, com 12, 44 gramas por mol. Então, gente, a quantidade de matéria é a quantidade de massa sobre massa molar. Então, 22 gramas dividido por 44 gramas por mol, eu vou encontrar aqui 0,5 mol. Agora, eu tenho o R. O R aqui que a gente vai usar vai ser o 0,082. Por quê, Simone? Porque se eu uso esse aqui, eu acho a minha pressão em ATM. Então, o volume, ele vai estar em litros. A minha por mol, né? Vezes Kelvin. E aí, gente, o volume está em litro e a pressão eu acho em Kelvin. Então, vamos aqui. P é igual a V, que eu tenho volume, que é 6 litros, que é igual a N. N é o quê? A quantidade de matéria que eu encontrei, 0,5 mols, vezes o R, 0,082, ATM vezes litro por mol Kelvin, vezes 310 Kelvin, pessoal. Vou até trocar de cor aqui, ó, para facilitar, ó. Cortei. O mol, cortei. Litro, pessoal, posso cortar. Sobrou qual unidade? Pressão. Pressão é igual a 0,5 vezes 0,082 vezes 301. O 6 está aqui multiplicando, passa dividindo. Ok? Claro, pessoal, que eu não vou fazer essa continha de cabeça, não. Vou usar a calculadora aqui, ó. 0,5 vezes 0,082 vezes 301. Nós dividindo aí por 6, a gente vai achar um valor bem próximo de uma pressão de 2 atm. Perfeito, pessoal? Então, aqui é como a gente pode usar a equação de Clapeyron para relacionar, né, massa, no caso de um gás específico, então eu posso calcular a quantidade de matéria com as variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. Certo? E aí, esse exercício estava aqui feitinho, e eu não acredito que ele estava feitinho. Vocês estão vendo que ele estava feitinho e eu fiz? Tem problema não, gente. Quem faz, quem sabe, faz ao vivo, né? Então, deu aí aproximadamente, ó, minha resposta 2, a resposta aqui também. Certinho? Continuando. Agora, em relação à densidade, deixa eu ver se está feito. Aqui tá, ó. Qual que vai ser a densidade do CO2 na pressão de 1 atm e temperatura de 273 Kelvin? Então, deu a temperatura, deu a pressão. A gente vai usar o quê? Como está aqui nas condições normais de temperatura e pressão, a gente vai usar o R aqui, né? De 0,082, densidade. Ela é P sobre M dividido por RT. A massa molar é 44 gramas por mol. E aí, gente, quando a gente substitui, né? Pressão, massa molar, a constante e a temperatura, a gente já encontra a densidade, ok? Valor de 1,96 gramas por litro. Certinho, pessoal? Não seria 310? Eu coloquei 310, não coloquei, não? Seria 310. A professora que é doida mesmo. Hoje vocês viram, né, gente? 310 aqui, ó. 310K, não 301, tá? É dislexia, sabe, gente? Normal. Ok? E aí, ó, já tô passando direto. Questão aqui, gente, para vocês avaliarem. Olha aqui. Não é questão Enem, mas é uma questão para testar. Certinho? O octano de fórmula C8H18, esse 1 é pequenininho, não é grandão, é um dos constituintes da gasolina. Quando você dirige um automóvel, ocorre a sua queima através da reação de combustão. Considerando uma combustão completa, encontre o volume do oxigênio puro a pressão de 1,025 e 27 graus Celsius para queimar 57 gramas de octano. Então, gente, tá querendo aí saber o volume do gás oxigênio, deu pressão, deu temperatura. E aqui, ó, especificou qual que é a quantidade de octano.
Gente, essa aqui é uma questão que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Apesar de ter dado aqui, porque você fala assim, fácil, Simone, PV igual a nRT. Olha aqui, gente, deu pressão? Deu. A pressão é 1,025 atm. Deu volume? Não, é o que está querendo saber. Deu a quantidade de matéria? Também não, gente. Deu R? O R aqui, ó, se você usa 27, então a gente vai usar aqui 300 Kelvin, ok? Transformando aqui para Kelvin. O R, você pode usar 0,082, né? ATM, litro, mol Kelvin. Mas você tem duas incógnitas, então você não pode simplesmente pegar a equação de Clapeyron. Você tem que encontrar o N para você encontrar o volume. E aí te deu que é uma combustão, C8, combustão do octano, 18. Então, quantidade de oxigênio vai produzir aqui CO2 mais água. E aí, balanceando, pessoal, 8 carbonos, 18, 9 com 16, 25 meios. Então, pela relação estequiométrica aqui, 1 mol de C8H18 está para 25 meios. Vamos colocar aqui 12,5? 12,5 mols de gás oxigênio. Certinho? E aí, pessoal, nós precisamos, na verdade, né, saber quanto que 57 gramas equivale, né? Nós sabemos que C8H18, a massa molar, 8 vezes 12 mais 18. 8 vezes 12, 16, vai 1,96 mais 18. 8 com 8, 4. 124. Isso, 124 gramas por mol. Então, 1 mol corresponde a 124 gramas, está para 12,5. Assim como 57 gramas vai corresponder a quanto de mol? A metade, né? Nós temos aqui, ó, não é metade? É metade? Eu fiz isso certo? 16 vai 1, 8,96. Com 18, 4. Fiz não, né, gente? 114, sabia. Não ia quebrar tanto as minhas pernas, aqui é metade. Então, 12,5, metade de 2,5 é 6,25 mols. Aí eu posso substituir aqui. Aí PV igual a nRT. Vezes o volume, que é igual a N, vezes o R, 0,082, vezes 300 Kelvin. Aí agora vai, gente. Então, 6,25 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 1,025. Vocês encontram um valor de 150 litros lindamente. Letra D. Ok, pessoal? Isso mesmo, Amanda, 114. Eu que fiz conta errada e eu vi que eu tinha feito conta errada e voltei aqui. Ok? Pessoal aí sabe, né, que continha de cabeça não é o meu forte. E para a gente fechar a nossa aula, 2 minutinhos aí, mistura de gases, pessoal. Quando nós tivermos aí mistura de gases, que é o que mais ocorre, por exemplo, o ar que nós respiramos é uma mistura gasosa, é uma mistura de gases, ok? Então, nós temos aí que considerar sempre essa mistura. Nós não vamos conseguir diferenciar, pessoal, por exemplo, o gás oxigênio que está presente no ar em relação ao gás oxigênio, porque toda mistura, ela é homogênea, toda mistura gasosa. E é o exemplo que eu estou acabando de dar aqui, o ar. 78%, né, do volume, ela, em massa, né, é de nitrogênio e 21% aproximadamente de oxigênio e 1% de outros gases. Então, pessoal, na verdade,
Na mistura gasosa final, a gente vai ter uma determinada pressão, volume e temperatura. Mas quando a gente avalia cada gás, por exemplo, a pressão de um gás, o volume de um gás e a temperatura de outro gás, esse somatório dos gases iniciais é que vai dar o resultado aí da mistura gasosa final, tá bom? Se os gases são perfeitos, que é uma consideração, e não vão reagir entre si, porque tem que tomar cuidado com isso, porque se os gases são reativos, aí tem outra situação ocorrendo. A mistura ela vai se comportar como se fosse um único gás. E a mistura de gases ela obedece a leis e fórmulas para gases isolados, ok? E aí vai depender da proporção de cada gás. Então, pessoal, se a gente considera que nessa mistura aqui tem N gases, a quantidade de matéria final é o somatório desses N's. E aí, por exemplo, para o primeiro gás, vai ser a condição que aquela pressão parcial que o gás ele vai exercer, o volume e a temperatura daquele gás. E no final, pessoal, é o mesmo raciocínio para os demais gases. E aí, para a gente calcular da pressão final, então, PV sobre T do gás total é igual ao somatório de P1V1 sobre T1, P2V2 sobre T2 em relação a todos os gases. Ok? Então, pessoal, a lei de Dalton, que é a lei aí que vai determinar, ela vai, né, supor que apenas o primeiro gás ocupasse todo o recipiente final, de um volume V e de uma temperatura T. Evidentemente, o gás 1, ele assumiria a pressão 1, que é a chamada pressão parcial do gás. Então, a pressão total, que é a pressão final, ela é o somatório das pressões parciais que cada gás aí exerce. Essa é a lei de Dalton, que em uma mistura gasosa, a pressão parcial de um gás, ela é a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando todo o volume. Só que, na verdade, né, quando você tem todas as pressões de cada gás, aí é o momento onde a gente tem o somatório total e a gente tem a pressão total, ok? E aí, gente, esse estudo, né, de pressões parciais presentes no ar, na maioria, né, dessas misturas, a gente aí vai ver que o ar que a gente respira, por exemplo, no nível do mar, ele tem uma proporção diferente, né, do mar, por exemplo, de países de cidades muito altas. Por exemplo, em La Paz, a pressão atmosférica é de 0,65 atm. Ou seja, se a pressão ela é menor por conta da altitude, isso significa que a quantidade de matéria de todos os gases ela muda ao se alterar a pressão total da mistura, que no caso é a pressão atmosférica e diminui com o aumento da altitude. Por isso, pessoal, que jogadores, né, se não estão ambientados, eles vão ficar cansados muito rápido se eles estão acostumados a treinar em cidades de nível do mar, em cidades, por exemplo, como La Paz, eles vão ficar fadigados muito mais rápido, porque a quantidade de oxigênio ela é menor, porque a pressão atmosférica ela é menor. E é outro motivo também que os gases, pessoal, mergulhadores têm que usar aí misturas gasosas bem diluídas, ok? Que é até diluída com gás hélio, porque senão eles podem aí, né, ter muito oxigênio também causa aí essa situação de intoxicação. Tem que ter um limite também, não pode ter uma quantidade muito grande de oxigênio no organismo, tá bem? Esse exercício fica para casa para vocês, tá bom? Esse conteúdo, ele é um conteúdo um pouquinho... Isso mesmo, Samira, é a situação do gás rarefeito, tá bom? E aí, gente, antes da gente iniciar a nossa aula de sexta, eu vou pontuar aquela questão que eu me embananei toda, né? Eu retomo aquele tópico com vocês, tá bom? Agora, daqui a 2 minutinhos já começa a aula da professora Marcela. Eu vou lá, porque eu vou apresentar ela para vocês, tá bom? E depois aula de redação comigo de novo lá. Então, dose dupla de Simone e aí na redação junto com o GG e com a Mari, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Beijos para vocês. Até mais tarde.
Ou mentira, até agora, daqui a pouco. Vamos lá conhecer a professora Marcela. Tchau, tchau, pessoal.